Sim, eu morri. Mas você já parou pra pensar que ser um empreendedor de sucesso é extremamente difícil? É muita burocracia, muito imposto, muita instabilidade econômica, muitas leis trabalhistas que você tem que seguir. Enfim, é coisa de maluco. Agora imagina você tentar ser um empreendedor enquanto tem 2 apicultores tentando te sequestrar porque eles acham que você é um ET. Pois é, Bugônia é um filme exatamente sobre isso. Eu acho. Na verdade, esse filme é muito confuso, mas eu entendi tudo e é exatamente isso que eu expliquei pra vocês enquanto eu tava vivo. Ted e Don são 2 primos extremamente humildes que trabalham como apicultores. Eles cultivam mel na própria residência deles. Basicamente, 2 pequenos empreendedores. Eu achei muito legal que um cara que se chama Ted, que é um puta nome de urso, cultiva mel! O cara literalmente nasceu pra isso. Porém, o Ted vem percebendo que algumas abelhas têm se comportado de maneira estranha ultimamente. Algumas abelhas simplesmente começaram a abandonar sua colônia, abandonar sua rainha. E apesar disso parecer extremamente woke no mundo dos humanos, no mundo das abelhas, pelo visto isso é bem ruim, meio que tá causando o colapso das colmeias. E depois de muito estudar sobre esse assunto na confiável internet, o Ted finalmente descobre o verdadeiro culpado para este fenômeno. Os alienígenas. Só podem ser eles. É literalmente impossível que seja o ser humano que esteja destruindo o próprio planeta. Não faz o menor sentido, é aqui que a gente mora. É tipo quando alguém sugere que talvez quem esteja estragando a sua vida seja você mesmo. Cara, não tem como ser eu acho. Então, o Ted e o seu primo Don começam um treino intensivo para se preparar para uma grande batalha decisiva para defender a Terra contra esses terríveis alienígenas. Inclusive, o Ted fez ele e o seu primo Don se castrarem quimicamente para eles não se distraírem com impulsos sexuais primitivos durante essa importantíssima missão. Até porque vai que os alienígenas sejam extremamente gostosos também, né? Pode acontecer. O Vomax do Ben 10 sabe muito bem do que eu tô falando. E graças ao pleno estúdio do Ted, ele finalmente conseguiu identificar uma alienígena disfarçada infiltrada aqui na Terra. A famosa empresária Michelle Fuller. Ela é uma mulher extremamente empoderada, dona de uma grande empresa farmacêutica, foi capa da Forbes, foi capa da Times, é uma das mulheres mais bem-sucedidas do planeta Terra. Porém, infelizmente, ela é um ET. Eu acho. Talvez. Provavelmente, uns 98% de chance dela realmente ser um ET. Afinal de contas, ela tem 45 anos de idade e ela tem a aparência de no máximo estourando 43. E ela também tem olho verde. Isso daí nem existe. E a nossa Michelle, após um longo dia no trabalho tentando burlar leis trabalhistas sem ser processada, uma arte que apenas poucos empresários dominam, vai para casa ter o seu merecido descanso. Porém, quando ela desce do seu carro, ela tem uma grande surpresa. O Ted e o Don atacam ela tentando sequestrá-la. Pois é, uma coisa é você defender a Terra dos alienígenas. Isso eu concordo 100%. Agora, sequestrar uma mulher empresária, aí já passou um pouco do limite. É tão difícil empreender, ainda mais sendo mulher, ainda mais sendo de outra raça. Porém, os primos não foram os únicos que andaram treinando, porque a Michelle também é uma lutadora exímia. E ela consegue se livrar dos dois usando toda a sua resiliência empreendedora. E provavelmente a força alienígena dela também. Mas quando ela está prestes a escapar, o Ted injeta um sedativo na perna dela. E depois de poucos segundos, ela já desmaia. O que eu achei um pouco estranho, porque demora alguns minutos para sedativo fazer efeito. Ainda mais numa mulher empreendedora e alienígena como ela. Os primos colocam o alien dentro do próprio carro dela e enquanto o Ted dirige, ele manda o Don rapidamente raspar o cabelo dela. Até porque todo mundo sabe que é através do cabelo que os alienígenas conseguem se comunicar com a nave mãe deles. E eles conseguem até mesmo se rastrear através do cabelo. E aí está uma grande vantagem do ser humano. Se a gente quiser parar de ser rastreado,
é só desinstalar o WhatsApp. Aqui a gente não precisa raspar o cabelo pra bloquear o ex. Assim que eles chegam em casa, eles já amarram a Michelle e passam antialérgico por todo o corpo dela, porque todo mundo sabe que isso enfraquece os alienígenas. E aí eles se arrumam todos, ficam bem bonitões, bem formais pra fazer esse primeiro contato com vida extraterrestre. Quer dizer, segundo contato, né? O primeiro foi eles sequestrando ela. Ao acordar, a Michelle parece bem confusa, achando que ela tá num hospital, mas logo o Ted esclarece dizendo que ela está diante do grande representante da rebelião dos seres humanos, que por algum motivo tem nome de ursinho, mas tudo bem. Só que ela parece não entender muito bem, e ela parece bem confusa do porquê eles terem raspado o cabelo, mesmo eles tendo explicado que é pra ela não entrar em contato com a nave mãe, mas daí ela fica falando que ela não é uma alienígena. Isso é exatamente o que um alienígena diria, tá? Ela diz que na verdade é apenas uma empresária e logo logo a polícia vai bater na porta deles. Até porque ela é uma das mulheres mais importantes para o desenvolvimento econômico na região. E assim, a gente sabe que ela é uma empresária extremamente bem sucedida, ninguém tá duvidando disso. Mas isso não anula o fato de que ela provavelmente é um ET, tipo 98% de certeza. E aliás, o fato dela ser uma alienígena não anula os grandes feitos dela como empresária, se é com isso que ela tá preocupada. Mas o Ted obviamente não cai nesse papinho de eu não sou um ET, e aí ele explica a sua exigência, por que ele sequestrou ela. Ele quer que a Michelle leve os dois até a nave mãe dela e arranje uma reunião com o Imperador dos Andromedanos, que é a espécie dela, pois o Ted quer negociar pacificamente a retirada dos alienígenas do nosso planeta Terra. E aí a Michelle faz uma cara de quem não está entendendo porra nenhuma, e faz total sentido ela não estar entendendo, porque como que você sequestra um ET pra tentar exigir paz entre as espécies? É tipo eu atropelar o filho do professor de biologia pra exigir mais paz no trânsito. Tem sentido nenhum isso. E aí o Ted deixa um gravador com a Michelle pra ela gravar essa mensagem pro Imperador, pedindo uma reunião com ele. E aí ela faz uma cara mais confusa ainda de quem realmente não está entendendo nada. E eu até entendo essa confusão dela, porque o que caralhos eles vão fazer com esse gravador? Por acaso eles sabem a caixa postal do Imperador Andromedano? Por isso que eu digo, eles não deveriam ter raspado o cabelo dela. Era só ter enrolado a cabeça dela num papel alumínio, que isso já cortava a comunicação com a nave mãe, já impedia ela de ser rastreada. Só que aí na hora de mandar a mensagem do Imperador, era só tira o chapéuzinho, manda o WhatsApp, coloca de volta. Isso não é loucura? Quem que elegeu esse cara pra ser o representante dos seres humanos? Enfim, eles vão dormir e no dia seguinte o Ted vai normalmente trabalhar. Ele trabalha na parte de logística da própria empresa da Michelle, embalando ali os pedidos dos produtos farmacêuticos. E infelizmente ele e seus colegas são extremamente explorados no trabalho, o que com certeza é um grande mal entendido, porque a Michelle jamais iria explorar pessoas no ambiente de trabalho. Ela sabe que isso dá muito processo. E eu acho que é por isso que ele tá com tanta raiva assim da Michelle fazendo exigências malucas. Daí ele volta pra casa e vai ver se a Michelle já gravou aquela mensagem que ele pediu. E ela já gravou. Só que ela fez isso de uma maneira um pouquinho insultante até. Primeiro que ela começa a mensagem admitindo que ela é uma alienígena, como se o imperador dela já não soubesse disso. É tipo eu chegar pro meu vô admitindo que eu sou japonês. Segundo, ela nem solicita aquela reunião com o imperador que eles pediram. E terceiro, ela grava a mensagem em inglês e não no idioma andromedano. E aí o Ted, obviamente, fica muito bravo. Só que assim, é isso que acontece quando você tenta sequestrar uma mulher extremamente líder igual a Michelle. Ela nunca seguiu uma ordem na vida dela, nem sabe fazer isso. Mas a Michelle explica que ela não tem como gravar uma mensagem melhor do que aquela, porque a princípio ela não é uma alienígena. E ela ainda tem a coragem de dizer que o Ted que está sendo envenenado por historinha da internet. Primeiro, que a internet
é um lugar bem confiável hoje em dia, tá? É literalmente errado mentir na internet, você toma uma nota da comunidade. E segundo, isso é exatamente o que uma pessoa que tem 98% de chance de ser um alienígena diria. A Michelle chama o Ted de doente mental e aí ele se perde completamente, dá um tapa na cara dela. Aí não, aí eu já não gostei. Tudo bem que ela provavelmente é um alienígena infiltrado na Terra com a missão de nos destruir, mas você jamais deve bater numa mulher mesmo ET, ainda mais empreendedora. Empreender já é difícil o suficiente, tá? Quem quiser, eu vou estar abrindo um site pra vender esses capacetes que impedem os alienígenas de ler os nossos pensamentos. Depois disso vem uma revelação chocante. O Ted mostra para o Dom que ele tem um canal no YouTube onde ele fala sobre os alienígenas. Ele é meu colega. Inclusive, ele até fez um render 3D de como ele imagina que é a nave mãe dela. Sim, impressionantemente, ele é um youtuber extremamente dedicado. Mais dedicado até que eu. Eu não tenho 3D no meu canal. Ô Vini, será que a gente pode ter 3D no canal? Você consegue colocar um 3D aqui? Botar assim um lugar, um 3D. Enfim, com todo esse talento, eu acho que o Ted deveria começar a considerar largar o emprego dele, começar a empreender. Ele deveria começar a estudar mais sério essa parada do 3D. Talvez ele deveria até largar esse lance de sequestrar alienígena e passar o posto de líder representante dos seres humanos para outra pessoa. Talvez até para um cara mais extremamente alto, mais empreendedor que ele. E aliás, se ele for seguir o meu conselho, o melhor lugar para você estudar tecnologia, vocês já sabem, é na Lura. Mas o que eu aposto que você não sabe é que são os últimos dias do mega desconto histórico de até R$2.000 na sua matrícula. E na Lura, com uma única matrícula, você tem acesso a todos os cursos da plataforma, todas as 22 carreiras bem estruturadas, bem montadinhas para você. Tem acesso a uma comunidade exclusiva, mentoria, certificado. É a maior escola de tecnologia de todos os tempos. E isso quem está dizendo não sou eu. Na verdade sou eu sim, mas é verdade. Tudo isso 100% online, podendo estudar quando e onde for melhor para você. Inclusive numa aeronave alienígena, caso lá tenha Wi-Fi. Então confere o link aqui na descrição, mas corre que o mega desconto histórico de até R$2.000 está chegando ao fim. Quem amigo avisa é, não deixe os seus talentos serem desperdiçados, hein? Agora vamos voltar ao vídeo. No outro dia, a Michelle finalmente admite ser uma alienígena. Apesar dela não falar isso com muita confiança, não. Ela meio que fala só da boca pra fora. Cara, fale com mais orgulho, você tá envergonhando sua raça. E aí ela diz que ela quer recomeçar com o pé direito com o Ted. E aí o Ted, para recomeçar com o pé direito, simplesmente amarra ela numa cadeira de choque. Você tá maluco, cara? Que recomeço é esse? O Frankenstein? Cara, quem é que elegeu ele mesmo pra ser o representante dos seres humanos? Ele dá um choque absurdamente forte nela, que faz ela gritar horrores. E aí eu até te pergunto, como que ele vai negociar paz com os andromedanos se ele tá fritando um deles? Como é que tá a tua sorte hoje? Eu não acho que eles vão olhar isso com bons olhos, apesar deles terem lindos olhos verdes. Então meio que eles sempre estão olhando tudo com bons olhos. E o Ted só vai aumentando cada vez mais a potência até ela estar prestes a morrer. Nessa hora, o Dom, que é um cara muito mais sensato, muito mais apto a ser um líder, vai lá e desliga a máquina. E o Ted fica extremamente chocado com os... Chocado, ela que tá chocada, né? E o Ted fica extremamente chocado com o resultado daquilo, porque a resistência dela é tão grande, mas tão grande, que agora ele tem 98,5% de certeza de que ela é uma alienígena sim. E ele vai além, ele diz que ela provavelmente é da realeza andromedana. E aí ele imediatamente pede desculpas pra ela. É muita cara de pau, né? E ele também age como se ser da realeza alienígena fosse muito mais impressionante do que ser uma empresária na Terra. Isso aqui é muito mais difícil, viu? Bom, daí o Ted agora quer recomeçar com o pé direito e ele até prepara um jantar para Michelle. Ele finalmente deixa ela tomar um banho e deixa ela vestir roupas antigas de sua mãe. E o jantar começa num clima gostoso, amistoso, mas logo as coisas pioram. Porque a Michelle comete o erro de falar
falar da mãe do Ted. Ela viu na etiqueta da roupa que ela tava usando o nome da mãe do Ted, e acontece que ela conhece essa mulher. Ela é a Sandy Getz, que inclusive é uma das pacientes da empresa da Michelle. Ela foi submetida a um tratamento usando os remédios ali que a empresa da Michelle faz. Só que um terrível mistake foi cometido e ela acabou sem querer entrando em coma. Um terrível mistake que poderia ter acontecido com qualquer um. A Michelle não necessariamente tem culpa nisso. Isso não sou eu que tô dizendo. Minha boca nem mexeu. E aí a mãe do Ted tá em coma até agora e a Michelle pede desculpas, que na época eles não sabiam dos efeitos colaterais do remédio. E ela também admite que eles não pagaram uma indenização suficiente pro Ted. Só que o Ted fica extremamente irritado com aquela conversa e ataca a Michelle. Pelo visto, mulheres empoderadas que botam a mãe dos outros em coma incomodam muita gente. Ele começa a enforcar a Michelle, mas ela pega um garfo e enfia no braço dele usando toda a sua força alienígena empreendedora. E aí ela consegue inverter a situação e é ela quem começa a enforcar ele. De maneira muito empoderada. Mas antes que ela pudesse matá-lo, o Dom dá uma coronhada na cabeça dela e ela desmaia na hora. Pois é, essa desgraçada aguenta receber uma descarga elétrica suficiente para fazer um carro elétrico BYD andar 25 quilômetros. Mais uma coronhada na cabeça e ela desmaia. Nessa mesma hora, chega um policial na casa deles, o Casey. E ele veio exatamente para fazer algumas perguntas para o Ted sobre o desaparecimento da Michelle. Depois de esconder novamente o nosso alienígena empreendedor de volta no porão, o Ted atende o policial Casey. O policial diz que o carro da Michelle foi visto andando pela região e o celular dela se conectou a uma torre de sinal próxima ali, antes do sinal desaparecer completamente. Mas o Ted diz que ele não viu nada, ele não ouviu nada, ele não sabe de nada. Cara, e de todas as coisas que o Ted fez, a que mais me irrita é ele mentir para um policial, que é uma autoridade extremamente importante para o sistema justicial. É justicial que fala? Justiceiro? Mas o policial fica enrolando pra ir embora, pedindo desculpas, porque quando o Ted era mais novo, esse policial, pelo visto, fez coisas bem ruins com ele. E o Ted fica falando que ele já esqueceu isso e pergunta se o policial não quer ir ver as abelhas dele, porque ele quer afastar o policial o máximo possível do porão dele. Enquanto isso, a Michelle tenta convencer o Dom, que tá vigiando ela, a soltar ela. Ela diz que ela sabe que tem um policial ali em cima e que as coisas não vão acabar bem pros dois. Mas caso o Dom decida soltá-la, talvez o Dom consiga se livrar da culpa, meio que insinuando pra eles colocarem a culpa no Ted. E aí meio que ficaria vago a posição de líder da humanidade, representante máximo, né? O Dom então pergunta se caso ele decida soltar ela, ela vai levar o Dom pra dar um rolezinho na aeronave dela. E sem nenhuma outra escolha, a Michelle diz que sim, que ela vai levar o Dom pra dar um passeio de nave. Pois é, que porra é essa? Era só ela ter dito isso desde o começo, que ela poderia ter ido embora. Estaria todo mundo na nave nesse momento curtindo. Esse tempo todo que ela esteve sequestrado, era só isso que eles queriam, que ela levasse eles pra nave. Porém, do absoluto nada, o Dom simplesmente dá um tiro na própria cabeça. Eu acho que ele não aguentou a emoção de que ele ia andar numa nave. O policial Casey se assusta com o barulho do tiro lá fora e nessa hora o Ted arranca a máscara dele de proteção contra as abelhas. E ele imediatamente é atacado pelas abelhas. E ele aproveita a oportunidade para dar inúmeros golpes de pá na cabeça do policial Casey, muito provavelmente matando ele. Ele volta correndo pro porão de casa e se choca ao se deparar com Dom com a cabeça toda estourada. Os miolos dele voaram pelo porão inteiro.
Muito provavelmente ele está morto. Ele aponta sua arma para Michelle, pronta para matá-la, mas ela diz que ela tem a cura para fazer a mãe dele acordar do coma. Ela diz que no carro dela, ela guarda uma garrafa amarela com rótulo escrito monoetileno glicol, que é basicamente um líquido anticongelante para você colocar ali no líquido de arrefecimento do seu carro para ele não congelar em lugares muito frios. Só que, na verdade, esse rótulo é apenas uma grande distração. E aquilo, na verdade, é o remédio para curar a mãe do Ted. É tipo quando você esconde o seu corote numa embalagem de desinfetante para você conseguir levar para a faculdade. E aí o Ted sai correndo, pega essa garrafa amarela e vai voando pro hospital. Lá ele coloca o conteúdo dessa garrafa, que é um líquido bem azul e realmente parece aditivo de carro, mas é o remédio. E ele coloca no soro da mãe dele. E aí é só aguardar ansiosamente para ela melhorar e acordar. Enquanto isso, a Michelle consegue se soltar pegando as chaves de sua algema no bolso do Dom. E ali mesmo no porão, numa portinha secreta, a Michelle fica completamente chocada ao descobrir que o Ted vem fazendo experimentos em várias pessoas, dissecando elas para estudar mais sobre os andromedanos. Pois é, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada com esse sujeito. E agora eu sei o que ele é. Ele gosta de biologia. Será que realmente esse é o cara que a gente quer como líder representante da humanidade? Eu jamais dissecaria um ser humano. Até porque eu não prestei atenção em nenhuma aula de biologia. Lá no hospital, o Ted fica completamente desesperado que a mãe dele começa a ter um monte de convulsão. E momentos depois, ela falece. Pelo visto, o líquido anticongelante realmente era líquido anticongelante veicular. E infelizmente, a mãe do Ted não era um carro. Diferente da Michelle, que provavelmente é um carro elétrico BYD, do tanto de choque que ela consegue tomar. E é exatamente por isso que ela deve ter se confundindo com aquela garrafa. Normalmente ela deve tomar isso de pré-treino. Uma mulher empreendedora, resiliente como ela, jamais manipularia o Ted para fazer ele matar a própria mãe. E eu acho que isso também foi meio culpa do Ted, porque ele só anda de bicicleta. Ele deve ser essas pessoas que, eu vou só andar de bicicleta pra salvar o planeta. E aí ele não conhece o cheiro ou a aparência de um aditivo de carro. Fica aí tentando salvar o planeta. Isso daí deve ser as abelhas aí falando no ouvido dele. Por isso que eu acho que ele não deveria ser representante da humanidade. Ele volta muito bravo pra casa, pega a arma, aponta pra Michelle, que agora está solta, e chama ela de monstro, que ela fez ele matar a própria mãe. Só que ela manda ele calar a boca. Pois é, não sei qual é a necessidade dessa grosseria. Ela pergunta pro Ted quantos andromedanos ele matou, e ele responde que foram apenas 2. O resto das pessoas que ele matou eram apenas humanos mesmo, que ele acabou confundindo com andromedanos. Um terrível mistake que qualquer um poderia ter cometido. Quer dizer, eu não teria cometido esse mistake. E aí a Michelle decide contar para o Ted por que ela se parece tanto com um ser humano, mas ela não é. Ela diz que o antigo imperador dos andromedanos chegou na Terra na época dos dinossauros. Só que um vírus andromedano acabou matando todos os dinossauros, um terrível mistake. E aí, muito arrependido, o imperador decidiu criar uma nova vida na Terra, uma que se parecesse muito com os andromedanos, nós, os seres humanos. Mas a humanidade evoluiu de uma maneira completamente caótica, gerando conflitos, guerras, desigualdade, acabando com o planeta. E aí os andromedanos decidiram intervir. A Michelle começou a fazer experimentos nos seres humanos, tentando corrigir o nosso código genético, para tentar deixar a gente menos maluco destrutivo. Aliás, era exatamente isso que ela estava fazendo com a mãe do Ted. Inclusive, vários outros pacientes apresentaram resultados muito positivos e ela quer mostrar esses resultados para o imperador no dia seguinte durante o eclipse lunar. Pois é, eu também tô completamente chocado. Foram esses desgraçados que destruíram os dinossauros. É por culpa deles que eu nunca vou descobrir qual é o gosto de um hambúrguer de Triceratops. Sem contar também que esse papinho de
consertar o nosso código genético é completamente inaceitável. A gente tá muito bem sim, muito obrigado, viu? Eu só quero saber se com esse negócio aí de consertar o código genético, teria como fazer uma pessoa, tipo, crescer uns 15, 20 centímetros. E se vai dar pra fazer pelo SUS. Porque com certeza ninguém iria fazer uma maluquice dessa. Isso é muito errado. Enfim, no dia seguinte, a Michelle e o Ted vão até o trabalho dela. Porque é lá onde fica o teleporte pra levar os dois até a nave dela. E ela vai toda fodida, mancando, porque o Ted quebrou a perna dela pra ela não escapar. E claro, todo mundo fica completamente surpreso ao ver que ela tá viva. Já fazia bons dias que ela estava desaparecida, já tava todo mundo achando que ela tava morta. Sendo que, na verdade, vou ser sincero, um verdadeiro empreendedor nunca morre. Até porque se morrer, é capaz do RH dar 2 dias de folga para os funcionários por conta do luto. E isso é completamente improdutivo. Eles chegam na sala da Michelle, lá eles fecham as cortinas e ela diz que ela precisa digitar um código na calculadora dela para ativar o teleporte. E a câmara do teleporte fica dentro do closet dela. Mas antes de entrar lá dentro, o Ted mostra que ele é um cara extremamente preparado e ele veio preparado. Ele abre a sua blusa revelando que ele tá com a porra de uma bomba amarrada no corpo. Porque caso a negociação dê errado, ele simplesmente vai matar todo mundo pelo visto. Eu tô dizendo que a biologia e o terrorismo andam lado a lado e vocês não acreditam. Aí eu que sou um maluco, né? Olha, quem amigo avisa é. Daí a Michelle digita o código na calculadora e manda o Ted entrar no closet. E pode ir só um de cada vez usar o teleporte. Porque se entrarem 2 pessoas, elas podem acabar sendo reconstituídas juntas. Pois é, os caras com toda a tecnologia disponível no universo e eles não conseguem inventar um teleporte para 2 pessoas. Enquanto a gente aqui na Terra consegue enfiar 300 pessoas dentro de um único vagão no metrô. Tá assim, né? Quem será que realmente é a espécie avançada? O Ted então entra sozinho, fecha o closet e a Michelle aperta o enter da calculadora dela. E nesse exato instante há uma grande explosão dentro do closet e a cabeça do Ted sai voando e atinge a cabeça da Michelle, que desmaia na hora. Sim! Essa desgraçada desmaia muito fácil. Ela deve estar com alguma anemia, alguma coisa. Não deve ter comido muito bem nos últimos dias. Você tem que começar a tomar mais cuidado com a sua dieta. E o Ted, muito provavelmente, acabou morrendo no momento em que ele perdeu a cabeça. A Michelle acorda já dentro de uma ambulância, mas assim que ela acorda, ela já vai embora da ambulância. Ela desce do carro e sai andando. E ela vai em direção ao seu trabalho, mostrando de uma vez por toda que ela é uma mulher extremamente empoderada, empreendedora, líder e trabalhadora e resiliente, porque ela já quer começar a compensar pelos 5 dias que ela faltou no trabalho, por conta do sequestro. Só que quando ela chega no escritório, ela pega a sua calculadora e entra dentro do closet, que tá todo sujo, cheio de sangue, inclusive o corpo do Ted sem a cabeça tá lá ainda. E aí, ela vai lá e ativa o teleporte e é mandada lá pra nave mãe dela. Pois é, eu também tô completamente chocado. Ela não tinha dito que não podia teleportar 2 pessoas juntos? Que se não corria o risco de serem reconstituídas juntos, o corpo do Ted tava lá ainda. Caramba, eu não acredito que ela mentiu na nossa cara. Daí ela chega extremamente atrasada pra grande reunião que vai decidir o destino da humanidade, mostrando não só uma grande falta de respeito, como também uma falta de comprometimento com a causa humana. Eu sinceramente esperava mais da Michelle. E aí, papo vai, papo vem, eles decidem que a humanidade não tem salvação. Nenhum dos experimentos deu certo, eles não conseguiram consertar os humanos. Então, logicamente, eles decidem simplesmente matar toda a humanidade. Eles só vão lá e puxam o nosso cabo de internet. Sim, morre literalmente todo mundo. E agora ninguém nunca vai poder ver que na minha lápide estaria escrito o seguinte: não era um herói, muito menos um santo. Era apenas um empresário. Líder representante da humanidade, Rafael Seijinho.